que é o seguinte, vou ser meio repetitivo, mas a ideia é que vocês fixem, que vocês entendam, né? Então, assim, qual que é a ideia para a gente ganhar dinheiro operando tape reading? Vai. É o nome mais marqueteiro, é tape reading. Na verdade, a gente vai estar operando o fluxo de ordens, né? Entrando e saindo da bolsa, tá? Então, para a gente operar o fluxo de ordens, o que a gente precisa? Né? Primeiro, a gente precisa de um bom suporte e de uma boa resistência, né? Para que quando o preço chegue nesse suporte, aqui que a gente vai fazer a nossa leitura de fluxo, né? Por quê? Porque quando eu estou lendo o fluxo no suporte ou na resistência, eu tenho chance de entrar contra o movimento com stop curto, ou eu tenho chance de entrar a favor do movimento com stop curto. Então, ter um ponto de compra ou venda, né, é o início de tudo, senão você não consegue. Se você quiser olhar o fluxo em todos os níveis de preço no book, primeiro que você não vai aguentar, você vai ficar muito cansado, e segundo que você vai perder um tempão olhando o fluxo no intervalo do suporte da resistência. Não tem muito sentido você olhar o fluxo aqui nesse meio. O certo é você olhar o fluxo aqui e olhar o fluxo aqui. Aqui no meio não tem muito sentido, tá? E quando a gente fala de scalping, que a gente fala de uma operação que você vende, o preço desce, para e você compra, então o scalping é uma operação que você faz entre duas paradas. Normalmente o mercado ele fica fazendo essas duas paradas, tá? Cada parada dessa aqui que ele faz, ó, normalmente é uma frequência, né? Então, se a gente está operando no mercado com uma frequência de 8P, que é a frequência média do dólar, cada parada dessa aqui vai ser 8P. Mais ou menos, tá? Isso não tem como ser preciso, porque essa frequência, ela é dinâmica. Ela não é 8P, 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 não é nada disso. Ela é, balançou, o HFT balançou 8P, de repente entra alguma coisa, o HFT balança mais 10P, de repente para de entrar drive, o HFT, o mercado lateraliza e o HFT trabalha só 4 ou 5P ali, tá? Então, se a gente quer operar entre duas paradas do movimento e a gente tem aí, a maioria das vezes, essas duas paradas entre uma frequência, qual que é então o nosso alvo médio de scalping? Nosso alvo médio de scalping é uma frequência. Então a maioria dos alvos de scalping estão relacionados ao tamanho da frequência, tá? Ah, dá para ser mais, dá para ser menos? Dá. Quando que vai ser mais? Quando você acerta o lado do movimento, aí o movimento corre mais de uma frequência, aí seu alvo é mais de uma frequência. E quando é menos de uma frequência? Quando entra um movimento contrário, para você não devolver tudo, você põe no bolso com menos de uma frequência. Então pode ser menos de uma frequência, pode ser mais de uma frequência, mas a ideia é que seja uma frequência. Então, se esse alvo aqui é uma frequência, esse stop aqui, ó, tem que ser bem menor que uma frequência. Se a gente está com uma frequência 8P, né, ou seja, 4 pontos, se a gente está trabalhando numa frequência de 4 pontos, esse stop aqui tem que ser no máximo 1 ponto, para você ter uma relação de 1 para 4 e ganhar dinheiro, que é o que nós falamos na última live. Quem quiser entender isso aqui, volta lá, né, que a gente falou só disso na última live, né, sobre payoff, sobre variância, né? Então volta na última live. Eu só passei rapidinho por isso aqui para entender então que quando a gente fala de ajustar stops e alvos no scalping, a gente está falando de frequência. Pronto, é isso aonde que eu queria chegar. Frequência. Então vamos falar de frequência. Legal? Coloca a cidade de vocês aí, ó, para eu saber de onde vocês estão assistindo essa live aí. Vamos ver até onde vai os nossos horizontes aqui hoje.
Então vamos lá. Voltamos aqui para o Profit, né? Bom, mas olha só, se eu acabei de falar para vocês que a gente depende da frequência para fazer scalping, e aqui, ó, dentro do Superdom, coloquei o Doll Pro aqui, que é o ativo sintético. Quando eu estou no Doll Pro, eu estou vendo tanto o dólar, o mini contrato, como o contrato padrão. Os dois juntos constroem o ativo sintético, que é o Doll Pro. Tá? Então, toda vez que você vê aqui na fila 1520 contratos, né, aqui no 697, você está vendo aqui os 130, os 150 contratos do 697 do padrão vezes 5, porque o padrão é 5 vezes maior que o mini, somados com os contratos do mini, dá o total do contrato do Doll Pro. Então, quando você pega padrão, multiplica por 5, soma com o mini, dá Pro. Essa é a continha básica. Tudo que é no padrão, multiplica por 5, soma com o mini, dá o Pro. Você está sintetizando os dois contratos, que é o mini contrato e o contrato padrão, num ativo sintético, que é o Doll Pro. É isso, tá? Então não tem como a gente operar Doll Pro. Se é um ativo sintético, como é que eu agrido o Doll Pro? Não tem jeito. Quando eu agrido aqui, eu vou agredir usando o cross order aqui, ó, Doll Pro. Eu estou mandando a ordem para o WDO K25. Então eu estou mandando a ordem para o mini contrato. Por isso que eu ativo aqui o cross order, para clicar no Doll Pro e essa ordem vai lá para o mini contrato. Certo? Aqui também eu estou usando o cross order, por isso que aparece a minha ordem, porque eu estou clicando no dólar padrão e mandando a ordem lá para o WDO. Se eu desabilitar aqui, ó, desabilitei, não aparece, ó, porque agora eu estou vendo as ordens do padrão. Se eu clicar aqui, ó, são 5 lotes, ó, o padrão é de 5 em 5, porque eu estou sem o cross order, certo? Para os iniciantes, eu sei que quem usa isso aí já está cansado de saber, mas para os iniciantes fica aí gravado para vocês entenderem que a gente tem que usar o cross order no Doll Pro, senão não tem como emitir order, tá? Bom, vamos lá então. Se eu estou falando que scalping depende de frequência, e como que eu vejo então a frequência? Primeiro, eu estou com um gráfico atemporal aqui, um gráfico P, e eu vou tentar equalizar ele para a minha frequência. Deixa eu tirar vou tirar algumas coisas da tela aqui para não atrapalhar a gente. Só para a gente ver aqui. Então, depois eu ponho de novo se for preciso. Então eu estou com um gráfico aqui, ó, de 7P. Será que ele está certo? Olha só isso aqui, ó. Eu vou aqui no Doll Pro e eu coloco aqui um ativo, né, o Volumetric Price aqui, a coluna Volumetric Price. Então eu ativo essa coluninha aqui, ó, essa barra aqui. Vou crescer ela. Vou tirar esse padrão daqui que ele não serve para nada, vou ficar melhor. Para essa aula de hoje aqui a gente não precisa do padrão. Então, ó, o que eu tenho aqui agora? Ó? Eu tenho essas barrinhas aqui, né? E eu vou pegar isso aqui e vou colocar no período de 1 minuto, que é o menor período que a gente coloca aqui, ó, dentro do book. Não tem opção menor. Então, eu coloquei no período de 1 minuto. Eu acho que talvez funcione assim também, ó. Funciona, ó. Se você clicar e digitar 2 minutos, ó. Se você clicar e digitar 1 minuto, também funciona, tá? E olha só, se em 1 minuto de mercado o HFT não atuou quase nada, ou seja, andou só 1 tique, 2 tiques, 3 tiques, eu posso considerar que a frequência no último minuto foi de 3 tiques. E se a frequência foi de 3 tiques, e eu vou ter que ajustar meu gráfico aqui para 3P, para pôr ele na frequência, ele... Não, é 3P. Ó, e agora eu coloquei um gráfico de 3P. Aí você olha aqui para o gráfico de 3P e fala, nossa, aqui tem um canal, vou operar esse canal. Como é que você vai operar um gráfico de 3P? Sendo que aqui é um tique, aqui é outro, aqui é outro. Se você comprar aqui, você só tem mais 1, 2 ticks de alvo. Então, quando a frequência está pequena, 3P, 4P, 5P, não dá para operar. É bobeira. Se você tentar, você vai perder dinheiro.
Você não vai conseguir. Ah, não, mas eu acho que o preço vai subir. Tenta ficar no eu acho. Toda vez que você falar assim, eu acho, é a hora que você vai perder dinheiro. Tá? Então, assim, se você está começando a operar movimento, fazer scalping, com essa frequência aqui, não dá para fazer scalping. Esquece. Qual que é a relação? Ah, eu vou comprar aqui e vai andar 1 ponto. E o meu stop, quanto vai ser? 1 ponto? Então, 1 para 1. Só essa relação já te quebra. Expliquei isso tudo na live de ontem, quando eu falei sobre expectativa de valor. Quem não assistiu, assiste. Tá? Então, eu só posso operar movimento quando eu tenho movimento. Não tem outro jeito. A primeira coisa que eu tenho que ter movimento. Senão, eu não posso operar movimento. Ó as cidades, ó, São Paulo, Alphaville, Itapevi, tudo de São Paulo. Mato Grosso, MC, não sei quem é MC. Estado de São Paulo. E Francisco Beltrão lá no Paraná. Então temos no Mato Grosso, temos no Paraná e a maioria aqui no estado de São Paulo, né? Por enquanto. Ó. Então vamos lá. Eu preciso de frequência. Por isso que para quem opera movimento, a parte da tarde é bem complicada. Se a gente pegar o dia de hoje aqui, ó. Se a gente pegar o dia de hoje aqui e dividir, então deixa eu colocar aqui, ó. Se eu dividir o dia de hoje aqui, hora que saiu a última Petax aqui, ó, 13h10 mais ou menos. Ó, olha a quantidade de movimentos que tem a parte da manhã. Olha a volatilidade disso. E a parte da tarde até teve, porque depois da taxa Petax o mercado foi buscar liquidez na parte de baixo aqui do spot. Tudo bem, mas isso é meta-jogo. Tá? Mas olha aqui, ó, já começa, olha como começa a perder velocidade. Se a gente puser na frequência média do dólar, que é 8P, o dia de hoje, né? Olha só. Olha a quantidade de movimentos bons na parte da manhã, canais, tudo que a gente precisa. Na parte da tarde, ó, teve esse primeiro movimento, depois saiu o ajuste, acabou, ó, perdeu o movimento, acabou, não, vai alinhando. Para operar movimento na parte da tarde é muito ruim. Ah, para fazer essa operação aqui, ó, de meta-jogo, é maravilhosa. Tá? Na semana Metadólar eu vou ensinar essa operação aí para vocês. O que é isso aqui? É a formação do ajuste. Isso aqui tem uma direção. Ele foi para essa direção aqui e tem uma lógica para isso. Tá? Mas isso é Metadólar, é outra história. Quem quiser, eu vou colocar aí, ó, masterlab.com/semana-metadólar. Aí você vai aprender meta-jogo. É bem diferente do que nós estamos falando aqui hoje. Semana que vem, aqui nas lives, vai ser tudo meta-jogo. Semana que vem, de segunda a sexta, a gente só vai falar de meta-jogo. Então, aqui nas lives da Master, você vai ter isso aí, meta-jogo, semana que vem. Beleza? Bom, mas hoje não é meta-jogo, hoje é movimento. Então, vamos falar sobre movimento. Então, se eu sei que a parte da manhã é onde eu tenho mais frequência, mais movimento, e a parte da tarde eu tenho menos frequência, tem um movimento ou outro, mas a frequência é ruim, então, para quem opera movimento, infelizmente, tem que operar na parte da manhã. Na parte da tarde não é bom para operar movimento. Não tem jeito. E meta-jogo? Meta-jogo dá. Meta-jogo é bom. Dá para operar. Mas movimento não. Então, vamos reduzir aqui nosso gráfico. E vamos agora fazer o seguinte. Vamos ver a parte da manhã. Vou pegar um replay aqui. Puxar um dia aqui na parte da manhã. E vamos colocar aqui o replay. Vamos dar um play nele. Ó. Então aqui, ó, Dol Pro. Então tá aí, ó, o leilão acontecendo, aqui tá o teórico, ó, querendo abrir próximo do ajuste. Teve todo um pré-market antes disso aí que a gente tem que fazer. Lá na Semana Metadólar eu ensino você a fazer todo o pré-market também, tudo de graça, né? Semana Metadólar é o melhor curso que existe de dólar, tudo de graça, tá? Bom, aí abriu o mercado, pronto, ó, o mercado.
que a gente quer ver agora? Uma frequência, né? Ó, já começou, o mercado começou sentando o pau na venda aí, né? Ó, aqui teve uns... Opa, não pus minha senha. Deixa eu parar o replay aqui, porque aqui não funciona o replay, eu esqueço disso. Ah, beleza. Deixa eu ver se agora funciona. Agora funciona. Eu esqueço que o replay só funciona aqui no simulador. Então, ó, aqui tem eu ia clicar ali, não deu tempo, porque, ó, criou outro suporte, outro pullback aqui, ó. Aqui tem o pullback anterior, né? E a gente começa a ler o fluxo para entender isso aí. Só que o que mais que eu quero mostrar aqui é o tamanho da frequência, ó. Tamanho dessa frequência. Aí dá para operar, ó. Se você entra bem numa operação, corre rápido. Aí, o que seria o scalp? O scalp seria da minha entrada até a parada. Então, o meu alvo estaria aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui, ó. O meu alvo de scalp estaria aqui. A minha entrada está aqui, ó, nessa resistência. Lembra que a gente tem que ter uma resistência e um suporte? Ó, já pegou minha saída. Aonde está a próxima resistência? Está aqui, ó. Entrei nela, ó, nessa próxima resistência, ó. Onde está meu alvo? Na parada. Ó, se o preço descer, olha o tanto que é rápido na parte da manhã. Olha como a venda está entrando, ó, está entrando força de venda. Olha aqui, ó, como a venda está entrando, ó, força de venda, tá? Então, ó, não vai parar essa venda. Na parte da manhã, olha o tamanho da frequência, ó. Não vai parar essa venda. E aí, você pode até girar essa venda usando scalping. Ao invés de sair da operação, se você quiser, estou com um contratinho. Ó. Olha o tamanho da barra aqui, ó. Aqui é a resistência, ó. Vou entrar aqui na região da resistência, só que eu quero entrar agredindo. Já formou outra barra, não vai lá. Ó, agredir embaixo. Já formou outra barra, não vai na de cima, ó. Ó, aí, ó. Suporte, onde tem suporte? Aqui está tendo suporte, ó. Vou fazer uma parcial no suporte, a hora que agredir. Agulhou para baixo, contra o movimento, eu vou fazer uma parcial. Se subir, eu posso tentar pegar mais na resistência. Está formando resistência aqui, ó. Então aqui é resistência. Posso pegar mais, está formando nela, posso pegar mais, ó, nessa resistência, tá? Então, e aonde que teve a rejeição aqui agora? Aqui tem parcial, ó, rejeição. Com essa frequência, você consegue ir tirando dinheiro do mercado. Só entendendo aonde está ficando o suporte e a resistência, para onde que está o movimento, para onde que está o saldo, a inclinação da VWAP, está te dando tudo para você fazer operações aí com bom payoff. Nota que eu não tomaria um stop aqui nem de um ponto. Por quê? Porque o mercado está extremamente volátil e direcional. Esses cenários são os melhores cenários para ganhar dinheiro que existe. Quando o mercado tem volatilidade e está direcional. Volatilidade você está vendo pela frequência. E direção pela inclinação da média e pelo saldo da agressão. Então, nessa situação, você consegue tirar o máximo do mercado. Tá? Agora, se você vai fazer scalping, né? Vamos lá, vamos zerar essa operação aqui. Ó, aqui nós temos, ó, vou entrar no scalp, ó. Renovou no scalp, ó. Parou, não gostei, tem que andar. Se não andar, eu não gostei. Não andou, pus stop no preço, topei no preço. Então o scalp tem que ser rápido. Não andou, tem que stopar. E aí você tem que, ó, se você quiser marcar melhor os pontos de suporte e resistência, você pode usar aqui. Você pode usar aqui no Volume Profile. Agora está crescendo aqui, ó, suporte e resistência no 692. Então dá até para entrar agredindo aqui embaixo, ó. Nem deu tempo. O mercado está tão voraz que nem deu tempo de eu agredir aqui, porque ele não está dando nem pullback direito, ó. Ó a leitura de fila aqui, ó. Limpou, renovou, agredi embaixo. Agredi pela fila, nem olhei para o Times and Trades. Por quê? Porque está limpando muito rápido. E aí, andou, posso pôr stop no preço. Posso tentar levar. Voltou, está criando uma área de negociação aqui agora, ó. Agora a venda está mais em cima, está por aqui, ó. Tá? Então, parece, quando ele forma essa área aqui, ó, maior, parece que ele está achando um suporte mais forte. Aí começa a ficar um pouco mais complicado continuar vendendo, tá? Mais ainda, ó, aí, aqui, ó, tá renovando aqui, ó, tá renovando aqui, eu não consegui pegar, renovou muito rápido. Tava renovando no 90. Aonde que estaria minha saída? Na parada, ó. Agulhou, parou, saí. A saída tava aí, ó. Seguiu em frente, mas a saída tava ali. Agora montou outro suporte aqui, ó. Ó como vou estopar no preço se voltar, ó.
estopar no preço, mas ó, ainda tem força de venda, ó. Ó o tamanho do suporte que está formando aqui, ó. Aqui é perigoso aqui virar compra. Passou para baixo vira venda, passar para cima vira compra. Ó, volta fácil aqui nesse suporte, ó. Ó como volta, ó. Essa barra de venda aqui, ó, foi muita absorção, muita, tá? Então, parece que aqui a gente começou a achar um fundo aqui, ó. Começamos a achar um fundo. Dá até para comprar nesse fundo aqui. Ó, dá até para comprar nesse fundo mais aqui, ó. Começou a achar um fundo. Olha como está formando bastante suporte nesse fundo. Ó, olha que detalhe interessante agora. Não só o suporte que está formando, mas olha a média desinclinando e olha o saldo desinclinando. Parece que estão achando um fundo aí agora. Ó. Olha como o mercado muda a frequência, ó. Começa a diminuir a frequência, porque está achando um fundo. Então, toda aquela volatilidade que estava lá com frequência de 12, 14, está começando a diminuir. Ó. Ó a frequência agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ticks. Reduziu bem a frequência. Por quê? Porque está achando uma região para acomodar. Para acomodar. Tá? Mas, voltando para o tema principal. Se eu quero fazer scalping, eu preciso ter frequência. Por quê? Porque a frequência é que cria alvo para mim. No scalping, sem frequência, você não consegue trabalhar. Você tem que ter alvo. Só que, se o meu alvo, né, que é o que a gente está falando, o target, se o meu target é baseado na volatilidade, o meu stop também. Então, o meu stop ele tem que ser 4, 5 vezes menor do que o meu alvo para dar lucro. Por isso que eu tenho que treinar muita habilidade, porque a maioria do dia o dólar vai ter uma frequência ali de 8 ticks, e 8 ticks dividido por 4, o seu stop tem que ser no máximo 1 ponto, senão você não vai ganhar dinheiro, tá? 1 ponto é um stop que você tem que ser muito, muito habilidoso para fazer esse scalping, tá? Vamos zerar aqui, ó. Aí, ó. Vamos zerar aqui. Você tem que ser muito habilidoso para fazer esse scalping. Por quê? Porque você tem que entrar com muita precisão para você não perder dinheiro no scalping. Onde que você entra com muita precisão? Nos melhores suportes e resistência. Então, ó, olha, tá formando aqui uma barra e aqui tá formando outra. Você tem que ir marcando isso aí, ó. Marcar essa barra, né? Ó, chegou, tá trabalhando essa barra aí, ó. Ó, virou POC, ó. Passou para cima dela, ela vira suporte. Por enquanto ela é resistência, ó. Por enquanto ela é resistência. Se você quer operar nela, quando tá formando ela, não é o melhor momento. O melhor momento é quando afasta e volta nela. E aí você consegue usar ela como suporte e resistência, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. No replay o volume profile não trabalha direitinho aí não, tá? Mas ó, aqui dá para ver, ó, a rejeição foi aqui nesse fundo, ó. Vou tentar operar essa rejeição. Aqui teve uma rejeição. Agora parece que o saldo começou a inverter. Não pode pendurar para scalp. Scalp tem que agredir, ó. Aqui nessa barra aqui eu vou analisar o fluxo, ó. Se voltar, não voltou. Entrou o fluxo antes, tá? Ó, eu preciso, se eu não tenho referência, eu não consigo operar. Uma forma, o volume profile meu aqui no Profit, no replay, não tá bom. Qual uma forma de eu então entender suporte e resistência? Usar aqui um VAP mais longo. Vou usar um aqui de 15 minutos. Ó, então, olhando para o VAP de 15 minutos, tá? Eu tenho, ó, suporte aqui na região do 89,90, que é onde que o preço está. Então eu poderia tentar fazer uma compra nesse suporte. E eu tenho uma resistência no 692 e outra resistência no 694, tá? Então eu só posso tentar fazer o scalping nessas barras maiores quando volta nela. Então, ó, a próxima tentativa de venda é no 692, tá? E a próxima tentativa de compra é no 689. Então eu tenho um canal entre o 689 e o 692 aqui, ó. Esse é o canal. Tá marcado na tela as barrinhas, ó.
Então, a minha venda está aqui com stop curtinho, um ponto. Ó, e a minha compra está aqui com stop curtinho, um ponto. E aí o fluxo tem que me ajudar. E se romper essa região? Rompeu o suporte, rompeu a resistência, virou suporte. Aí aqui passa a ser, ao invés de ser venda, passa a ser compra. Ah, isso aqui não tá, por isso que eu estou errando aqui, ó, porque isso aqui não está casado, agora que eu vi. Aí eu tô olhando duas coisas diferentes, não dá certo não, peraí. Por isso que eu vi que tinha alguma coisa errada. Ó, vou pôr aqui 5 minutos, ó. Então aqui eu tenho 1 minuto e aqui eu tenho 5 minutos, ó. Onde está a compra, ó? A compra está a compra nesse momento está no 91, ó. Está aqui no 91 a compra, que é o último suporte. E aqui está formando uma nova barra, que é o 93. Então, se eu quiser comprar, eu tenho que comprar no 91. Ou passou do 91, minha compra vai para essa barra aqui, para 88. Eu sempre vou operar scalping nas barras grandes. No intervalo, não dá. Não vai funcionar. Tá? E aqui, ó, quanto mais eu aumentar o time frame, aqui, ó, mais eu vou ter isso mais claro, as áreas operacionais. Então, ó, meu suporte aqui está no 91, ó. Então, eu vou ler o fluxo no 91, renovou, agredir e vou tentar colocar um stop curto no 91. Ó, essa barra aqui está me dando suporte para essa compra, ó. Essa barra me deu suporte para essa compra, ó. Andou, leva o meu stop, porque no scalp eu não posso tomar stop grande. Tomei de um tique, aí eu recupero fácil. Se eu tomar um stop de 4 pontos, 3 pontos fazendo scalp, depois para recuperar um parto, tá? De novo, ó, passou para baixo dessa barra aqui, ó. Voltou para cima dela. Então essa barra tá, por enquanto está traindo o preço e ela fica construindo o preço ali, tá? Quando voltar nela de novo, ela acaba sendo um ponto aí interessante para operar. E aqui, ó, nessa rejeição, ó, voltou rápido, agulhou, comprei na rejeição. Toda vez que agulha nessa zona de rejeição, porque quando eu estou tentando pegar contra o movimento, então na agulhada, isso aqui é uma agulhada, ó, zona de rejeição, agulha, ó. Toda vez que agulha nela, dá uma operação onde eu consigo proteger e tentar levar. Se eu estou fazendo scalp, peguei na agulhada, o certo era soltar na agulhada também, né? Então, ó, o certo no scalp é o seguinte, entrei, tem que limpar, ó, tem que limpar. Não limpou ainda, ó. Tem que limpar. Demorou demais limpar. Pus no bolso. Demorou demais limpar. Pus no bolso, senão eu devolvo tudo. Porque com essa frequência, o mercado balança rápido. Eu tenho que entrar nos pontos, nos melhores momentos e soltar. Se eu ficar tentando segurar a operação, devolve tudo. Devolve tudo. Frequência alta. Por isso que o scalping é bom com frequência alta. Porque você entra na base da frequência e solta no topo da frequência. Sempre, é rápido. É treino, é treino, é treino. Tá? Notem que eu não estou falando de contexto, eu não estou falando de ajuste, eu não estou falando de petax, eu não estou falando de câmbio, eu não estou falando de juros, eu não estou falando de bolsa, eu não estou falando de nada. Eu só estou falando assim, ó. Chegou no ponto de suporte e resistência, entrou fluxo, compra. É treino. Scalping é treino. Só isso. Tá? Não é mercado. Não precisa ficar aprendendo muito para fazer scalping. É treinar, treinar, treinar da forma correta. Certo? Só isso. Tá? Então, ó, tá formando aqui um canalzinho entre o 89 e o 93. Está na cara, ó. Então, se eu estou comprado no topo do canal, não tem como dar certo, né? Porque o certo é eu comprar no fundo do canal aqui, ó. Senão não tem como dar certo, né? Então, a compra certa está aqui no fundo do canal, ó. E a saída está no topo do canal, aqui no 94, ó. A saída está aqui em cima, ó. Né? Aonde que ele tende a dar uma parada? No meio do canal, ó. Então, pode ter uma parcial no meio do canal e a saída lá no fim do canal. Tá? Ó, tá bem visível esse canal na tela. Quais as melhores entradas nesse canal aí, ó? Essas agulhadas para baixo aqui, ó. Essas agulhadas foram as melhores entradas para esse canal aí, ó. Ó, já pegou a parcial, porque a parcial estava exatamente aí no meio do canal. E agora vai tentar ir no fim do canal. O que passou para cima aqui eu protejo para não devolver.
pegou meu stop, ó. Protegi na hora certa, pegou meu stop gain, tá? Mas isso aqui é um canal, ó. E olha a volatilidade dentro desse canal, muito rápida a volatilidade, tá? Então, para fazer esse canal aí, você tem que ser rápido na leitura. A gente está perdendo leitura, vou melhorar a leitura, porque a gente não está usando a parte fundamental da leitura aqui agora, né? Que é o Times em 3. Então, vamos tentar agregar na nossa leitura agora o Times em 3. Então, ó, fundo do canal, que é o 89,90. Olhando para o Times em 3 aqui agora, entrou compra aí, ó. Não consegui agredir naquela compra que entrou ali, ó. Olha essa, eu agredi aqui, ó, na hora que entrou essa compra forte aqui, ó. Tá? Então, quando eu tenho o ponto que eu quero entrar, mais a leitura do Times em 3 agora, eu fico nela, ó. Tá entrando compra, eu vou ficar, ó. Tem que entrar compra, ó. Vou ficar, ó. Começou a defender venda, defendeu venda, ó, entrou compra de novo, venda defendendo 93,5. Agora com o Times em 3, ó, entrando compra, entrou defesa de venda. Então o mercado tá paradinho aí no topo desse canal, ó. Passado aí por enquanto, vai ficar bem difícil mesmo. Espera aí que eu dei um clique a mais aqui, né? Tá bem difícil, tá? E olhando agora, olha só, a gente tinha um movimento de força para baixo, agora devolvendo saldo, a média desinclinou, canalizou, parece que o mercado achou um fundo e agora o movimento ainda não inverteu. Por isso que eu estou operando canal, porque o movimento ainda não inverteu. Porque a hora que o movimento inverter, eu paro de operar canal e vou operar compra. Então, olha, o que define a minha direção para operar fluxo é o seguinte, ó. Inclinando média para baixo, saldo para baixo, eu faço venda. Saldo desinclinando, média desinclinando, canaliza, vou operar canal. Saldo inclinando para cima, média voltando a inclinar para cima, eu volto a inclinar compra. Então, o que vai me orientar ao lado que eu vou operar o fluxo é exatamente a média e o saldo. Por isso que o Profit, essas ferramentas nativas aqui são suficientes, né? Porque a hora que eu começo a ver essa entrada aqui, ó, que eu estou vendo, essa entrada de fluxo aqui, ó, diminuindo o saldo e a média querendo inclinar de volta, eu começo a fazer compra. Olha o Times em 3 ficando verde, ó. A compra está entrando. E aí o saldo está devolvendo tudo e a média está desinclinando. Tá, agora entrou defesa de venda, ó. Vamos ver até onde que a venda vai defender, ó. Está defendendo 96,5. 97 é compra, está defendendo só até 96,5, não conseguiu, ó. 98 entrou compra. Olha a compra grande entrando, ó. Isso aqui é institucional, ó. Ele move preço. Porrada, né? É isso aí que faz mover preço. Ó. Então agora parece que o mercado agora virou mais comprador. E aí eu vou tentar ficar mais nas compras de suporte, né? Aqui eu teria que ficar mais nas vendas de resistência. Quando canaliza, tanto faz suporte ou resistência, eu tenho que fazer o canal, tá? É lógico que nessa live aqui, falando desse jeito, parece que você tem que operar o tempo inteiro, né? É porque o tempo é curto e eu tô mandando bala na tela, mas não é nada disso, tá? Na hora que você está operando, quando você está treinando no simulador, é isso mesmo, senta o pau. Quando você vai para a conta real, não. O que você vai esperar? Você vai esperar momentos em que o suporte e a resistência são bem fortes e visíveis para você tentar entrar nele. A gente está com dificuldade aqui porque o volume profile do Profit no simulador não está funcionando direito. Agora até melhorou. Então, ó, olha só. Oi, Nath. Olha só. Olha o tamanho da barra que está formando aqui, ó. Isso é um verdadeiro suporte e resistência. Então, para baixo, o preço para baixo dessa barra, ela é resistência, o preço para cima dessa barra ela é suporte. Então, quando o preço afastar dela, né, e voltar nela, você interpreta. Sem contar que isso foi um direto. Então, também atrai o preço. Então, teoricamente, esse preço, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem, ó. Teoricamente, essa barra, ela tende a querer atrair esse preço, tá? Então, mas a melhor operação agora qual que é? É voltar na barra e bater nela.
voltar na barra e bater nela. Tá? Então, toda vez que a gente tem uma barra grande dessa, ela vira referência para o nosso operacional. Toda vez. Tá? Agora inverteu de novo. Ó. Pode até zerar essa operação. De novo, olha o saldo invertendo. E a VWAP aqui, ó, paralela. Então, voltamos para o cenário ainda que o mercado parece que gostou desse ambiente aí, que é lateralizar. Tá? E o que nós temos que fazer? Operar de novo o canal, né? Na parte de baixo é compra com stop curto, na parte de cima é venda com stop curto. Voltamos a operar o canal quando o mercado lateraliza aí. Tá? Sempre que o mercado mudar o comportamento, a gente vai usar aqui a frequência para mudar o nosso operacional. Tá? É muito rápido, eu sei, exige muito treino para você entrar só nos melhores pontos. Aqui se cria muito ponto na tela, nessa live. Na hora que você está operando, você tem que saber selecionar melhor esses pontos para tentar entrar nas melhores operações. Então, assim, ó, aqui nós estamos numa live de 40 minutos, eu entrei 40 vezes no mercado. Isso aí é overtrade e você vai perder dinheiro. Normalmente, você consegue fazer na parte da manhã umas 7, 8 boas operações, 10 operações boas de scalp. Então, quer dizer, você tem ali 4 horas, você vai fazer uma operação boa a cada 20 minutos. Tá? Por quê? Porque se você ficar tentando operar demais, você vai achar que toda situação é uma situação favorável e você vai acabar fazendo overtrade e tomando muito stop. Isso aí não dá certo. Para treinar é isso. Treinar é pôr o simulador e sentar o dedo e principalmente aprender a entrar nas pequenas agulhadas, tá? Principalmente nas pequenas agulhadas, que aonde você consegue acertar mais as agulhadas é olhando para o VWAP aqui dentro do book. Toda vez que der uma agulhadinha dessa aqui, ó, é uma chance de você fazer uma entrada, ainda mais com a frequência alta, tá? E aí em cima, ó, se está agulhando embaixo, em cima não agulha. Em cima vai defender. O que é defesa? É absorção. Então, normalmente o VWAP, ele agulha num lado e absorve do outro. E aí você tem que aprender que na agulhada você tem um stop mais curto e você normalmente stopa até no zero. E na absorção, você tem que correr um pouquinho mais de risco na absorção, porque é o lado que o front running, como eu expliquei na live anterior, ó, é o lado que o front running, né, ele está absorvendo. Então você tem que correr um pouquinho mais de risco para que ande. Já que está absorvendo, né, você tem que esperar um pouquinho e andar. E aí fica aquela operação mais lenta. Quando está contra o movimento na agulhada, ela é mais rápida. Tá? A diferença é que quando você entra aí a favor do movimento, ó, e anda, se você proteger, pode ser que essa operação sua ela corra mais de uma frequência. Porque você está a favor do movimento. Pode ser que ela corra mais que uma frequência. Tá? Então, resumindo, o tema da live hoje era bem simples, né? Que é ajustar stops com base na frequência, na volatilidade e alvo. Então agora vocês já sabem como achar a frequência, tá aqui no book. Como o tamanho do alvo normalmente de scalp é a frequência, então agora o alvo é isso aqui. E o stop tem que ser 3, 4, 5 vezes menor que isso. Com esse cálculo que você faz, pela frequência você consegue ir dimensionando aí as suas operações, que vale a pena, que não vale a pena. As que mais vale a pena são as que você consegue pegar na agulhada com uma frequência grande. Essas são as que mais vale a pena no scalp. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O spoiler, o pessoal já está perguntando de metajogo. Metajogo é lá na semana metadólar. A semana que vem eu falo, viu, versículos? Hoje eu não vou falar de spot, petax, confunde quem está analisando o fluxo. A parte cinza da barra dos VWAPs são os diretos. Sim, são, viu, Túlio? São os diretos. Toda vez que aparece uma barra cinza grande aqui, é que entrou um direto grande. Tá? Pequenininho, né? Pode ser vários diretos pequenos, pode ser RLP. RLP também é considerado como direto no Profit. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Sua lá, obrigado. Qual o time frame ideal para o volume profile? Então, para você ver a frequência é 1 minuto.
Tá aqui, ó, esse volume profile dentro do Superdom aqui, ó, do Dual Pro é 1 minuto. Aqui é para você ver a frequência. Agora, você pode usar o volume profile para várias coisas, né? Por exemplo, nós estamos usando esse outro aqui, ó, com um tempo um pouco maior de 15 minutos, para a gente poder ver aonde o mercado está canalizando, nessas barras aqui, aonde está a melhor compra por aqui, e aonde está a melhor venda por aqui, nessa região. Então, o time frame mais longo, ele te dá uma noção de área. Como é que você opera trade location, área? Né? Você vende para cima da zona de consolidação e compra para baixo da zona de consolidação. E quando está no meio, se você operar nesse meio aqui, ó, com todas essas barras aqui, para que lado que o preço vai? Boa pergunta. Né? Então, a compra nossa está por aqui no 688 por enquanto, ó. A compra está por aqui e a venda está por aqui, ó, no 94, 95. O miolo aqui, que é essas barras grandes aqui, ó, você não vai conseguir tirar dinheiro desse miolo fácil. Por isso que eu falo, não é toda hora que você opera, porque enquanto o preço estiver preso nesse miolo aqui, ó, não dá para operar. O que você precisa? Que ele escape desse miolo para você entrar, para voltar para esse miolo. Isso, então, é a base do trade location. Você operar nas zonas de rejeição em direção à zona de aceitação. Tá? E aí, a gente olhando aqui o mercado lateral, né, desse jeito que está, a gente não tem lado para pegar agulhada. Para qualquer um dos dois lados pode sair agulhada. Então, melhor forma de operar é sabendo onde está aqui a nossa venda, está aqui perto do 94, 95, mas esperar uma agulhada aí, ó. Esperar o mercado dar um tirinho para cima para você entrar. Ah, e se não der? Não entra. Ah, mas eu vou perder a operação. No dia, você vai fazer poucas operações, você vai perder a maioria, não tem jeito, você não vai entrar na maioria. Você vai entrar em algumas poucas operações. Qual são os critérios para você entrar numa operação? Primeira, ó, deu agulhada aí, eu perdi, porque eu estava olhando para cá. Né? Primeira coisa, se você quer entrar numa boa operação, você precisa de uma agulhada. Porque nessa agulhada, quando você entra, seu stop já vai para o zero. Então, é treino, você tem que treinar o olho para a hora que der uma agulhada você entrar. São as melhores entradas por scalp é na agulhada. Tá? Segundo, você tem que ter frequência boa, que agora nós não temos aqui, ó, nessa tela. Então, aquele período que a gente tinha boa frequência para operar, parou. A frequência agora está horrível, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks. 6 ticks, o gráfico 6P aqui, ó, ele não dá operação boa. Esse canal aqui de 6P não dá lucro, não é bom. No mínimo 8P para operar o canal. Tá? Então, com frequência baixa, acabou o scalp. Tem que esperar o quê? A frequência subir para você conseguir operar. Tá? E aí, olha aqui nós temos o que? A nossa principal resistência. Essa barrona aqui, ó, que está no 97. Então, a melhor venda nossa está aqui perto do 97. Se o mercado agulhar aí. E para baixo? Para baixo, ó, a nossa compra nesse momento está aqui na região da rejeição nesse suporte aqui, ó, do 84. Então, desceu mais aqui a melhor, ó, tanto é que eu vou falando aqui, o pessoal vai pendurando, ó, né, aqui as saídas, ó. Melhor compra está aqui embaixo agora, ó. E esse miolo aí, ó, não dá para operar. Não dá para operar. Então, você tem que ir treinando isso, marcando aonde está a sua melhor compra, aonde está a sua melhor venda. Esperar o preço chegar lá, analisar o fluxo, tentar pegar a agulhada e operar. Tá? E sempre de olho na inclinação da VWAP, que nesse momento, ó, o mercado lateralizou porque ela está paralela, e na inclinação do saldo da agressão. Né? Então, ó, para onde que está a inclinação do saldo? Ó, tá para cá. Ó. Então, a venda está perdendo força, a compra está ficando mais forte, né? Então está melhor de operar o fundo do canal comprando do que o topo do canal vendendo por enquanto, por causa disso. À medida que esse saldo vai invertendo o seu raciocínio.
né? Quanto mais o saldo fizer isso, mais você vai deixando de fazer compra e começa a fazer venda. E se a VWAP estiver inclinado, mais fácil ainda. Bom, acho que eu falei demais, estou ficando até rouco aqui. Tá? Todas as ferramentas no Doll Pro, sim, todas no Doll Pro. Tudo no Doll Pro. Tá? É muito mais fácil para quem opera movimento olhar só para o Doll Pro. Não faz sentido olhar para os outros instrumentos, não. Para os outros instrumentos, que eu falo é ficar olhando para o mini dólar, para o dólar padrão. Tá? Para quem opera movimento é Doll Pro mesmo e bala. Ó, assim, ó, aqui teve absorção, ó, porque aqui está absorvendo o mercado, ó. Então, está absorvendo nessa região aqui, mas está muito próximo do meio, né? Então, quando a gente compra em direção ao meio, próximo do meio, não tem payoff, não dá para comprar. Aonde o mercado está aí agora, está difícil, ó. Então, vamos ver se ele vai, ó, lembra que o 97 aí, ó, agulhou, não deu tempo, deu uma agulhadinha aí, ó, queria ter vendido aqui, ó, no 96, na agulhada, ó, não deu tempo de eu vender na agulhada, e agora, ó, vendo no 95 em direção ao centro, só que, olha o centro, ó, 92,5 aí já é centro, ó, parou, já vou ter que pôr no bolso, ó, já vou ter que pôr no bolso, por quê? Porque já voltou no centro, já vai ficar sapateando aí, e agora, onde que eu vou fazer, se continuar descendo, onde eu vou fazer a compra? Aqui, ó, em direção ao meio. E se estiver subindo, onde eu vou fazer a venda? Aqui, ó, em direção ao meio. Então, mercado lateral, eu fico operando em direção ao meio. Enquanto a VWAP aqui estiver plana, ó, eu fico operando em direção ao meio. Se essa VWAP começar a inclinar, eu vou operar na direção dela, certo? E olhando para o saldo da agressão junto com isso aí tudo. Bom, quem não pegou, assiste de novo que vai entender o conceito. O conceito é usar a frequência, operar na direção da agressão e da média e entrando de preferência nas agulhadas. Pronto, tá? Para ajustar o stop é em cima da frequência. Frequência baixa, você não pode ter stop, né? Você vai operar com uma frequência baixinha dessa aí, ó. Se a hora que você entrar, andou, você já tem que proteger o preço, ó. E aí parou, você tem que pôr no bolso. Frequência é muito baixa, muito baixa. É ruim de operar. Melhorou agora um pouquinho a frequência, absorveu aqui, ó. Entrei com stop curtinho, ó. Nessa absorção teve uma rejeição aqui, ó. Protegindo o preço, tento carregar. Se começar a parar demais, ó, tem que andar, tem que entrar fluxo aqui de compra, ó. Não quer andar, ó. Não está entrando compra suficiente para voltar para o meio do canal. Teria que voltar para cá, ó, para 92,5. Não voltou, né? Mas também não perdi, porque eu fui rápido. Tá vendo que é treino, né? Você tem que treinar. Chegou no ponto, agulhou, aqui não está agulhando, aqui está absorvendo, ó, não está agulhando. Deu uma agulhadinha aqui, eu perdi, ó, no 88,5. Agulhou, entra, agride na agulha, deixa subir e põe no bolso. E vice-versa, se você quiser fazer venda, né? Mesma coisa, ó. Olha para cima, tem que entrar compra para andar. Times and trades, ó, onde entrou muita venda, não está entrando compra. Venda, 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 venda. Tá absorvendo aqui, ó, no 68,5. Ainda está no fundo desse canal aqui, no 90. Ruim de comprar aí. Ó, agulhou para cima, peguei, stop curto, começou a andar, desce o stop, andou mais, põe no preço e tenta trazer de volta para baixo, ó. Pegou no preço de novo. Frequência baixinha, né, é difícil operar, é difícil operar. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Beleza? É isso aí, deixa o like aí que ajuda, hein, gente? Quando o VWAP e o ajuste estiverem próximos, qual o lado do dólar costuma ir? Quando o VWAP e o ajuste estiverem próximos, quando a VWAP e o ajuste estiverem próximos, qual o lado que o dólar costuma ir? Bom, o ajuste, tá? Ele é uma referência escalar, né? O valor do ajuste. Para ele ter peso, tem que ter muita liquidez ali nele, tá? Então, às vezes, o cálculo do ajuste sai num preço, mas a liquidez está em outro preço. Então, isso já confunde um pouquinho quem está começando. Fica olhando para o ajuste, para quem está operando
scalping, não tem nem que olhar para o ajuste, tá? Tem que olhar para a liquidez, tá? Se você pegar o ajuste, se você pegar, deixa eu parar o replay aqui. Vamos ver o ajuste de hoje aqui, ó. Só para eu mostrar o que eu estou falando. Que a gente não olha, não é exatamente para o ajuste, quando a gente está operando movimento. Agora, não vamos falar de meta-jogo, que é só semana que vem. Mas falando para movimento, vamos ver. Eu acho que o Profit ainda não deu o ajuste de hoje, né? Como a gente tem ferramenta própria, previsão do ajuste. Eu não sei se isso aqui no Profit está certo. Não quero botar a nossa tela de metajogo, que na nossa tela de metajogo tem o ajuste de hoje, porque tem o booster que calcula, né? Mas vamos supor que isso aí esteja certo. Se eu pegar a liquidez, né? O ajuste 5.691,50. Vamos marcar aqui, ó. 5.691,50. Não sei se esse número que o Profit, na parte da tarde, ele costuma pecar nesse ajuste aí, tá? Mas vamos supor que o ajuste saiu aqui, ó. 4 horas da tarde, o ajuste saiu aqui, certo? Só que, olha, tem liquidez aqui na região do ajuste, mas a liquidez mais forte está aqui no 689, ó. Então, para quem opera fluxo, esse 689 aqui é muito mais importante que o ajuste. Muito mais. Para quem opera meta-jogo, aí muda um pouco a história. Mas para quem opera fluxo, o ponto importante não é o ajuste, é essa liquidez aqui, ó. Quem opera fluxo, quem opera tape reading, quem opera scalping, não precisa olhar para ajuste, não precisa olhar para Petax, não precisa olhar para nada. Tem que olhar para a liquidez e para a inclinação da média. É onde que vai te dar origem, que vai te dar direção, tá? Junto com o saldo da agressão. Então é muito mais importante olhar os HVNs e os POCs do que olhar ajuste e Petax para quem opera fluxo. Muito mais importante. Quando você começa a aprender tudo, você mistura tudo na cabeça, você está ali operando o fluxo olhando para o ajuste. Não faz sentido. Não tem sentido nenhum isso. Você tem que estar olhando para a liquidez. Aonde está a liquidez? Aonde que o mercado quer buscar a liquidez? Beleza? O Prior Coach Ajuste, versículos, ele mostra o ajuste de ontem. Eu estou querendo ver o de hoje. O de hoje não tem. Certo? Olha lá, ó. Está falando, ó, 5.688,50. O versículo está falando que o ajuste saiu 5.688,50. Então saiu, ó, saiu em cima dessa barra. Bom, aí agora, né? Saiu um pouquinho aqui para cima dessa barra aqui, ó, né? Junto com ela. Agora sim. Agora, se você está operando o fluxo, você fala: olhei para o ajuste e deu certo. Claro, colocaram liquidez em cima do ajuste, do cálculo. Aí deu certo. Por quê? Porque aqui realmente agora é suporte e resistência. Mas não pelo ajuste, pela liquidez que colocaram aqui na região de ajuste. Então, aí sim. Então, se você está operando o fluxo, não interessa o ajuste. Interessa aonde que foi a liquidez da parte da tarde principal. Tá? Se você pegar o horário aqui das 4 horas para frente, esse Profit aqui está muito louco, né? Eu estou com 8P. É porque a parte da tarde, 8P, não dá para a gente ver. Vou pôr curtinho aqui, 4P, só para a gente ver, ó. Se a gente pegar aqui, ó, das 4 horas para frente, se a gente pegar isso aqui, ó, para quem está operando o fluxo, olha os dois pontos importantes de operar na parte da tarde, ó, esse e esse, para quem está operando o fluxo. Não tem nada a ver com falar é o ajuste, é a taxa, não, é os pontos de liquidez importantes para você ter de referência, né? Então, o mercado passou para cima disso aqui, você vai tentar voltar nele. Passou para baixo, vai tentar voltar nele. Passou para cima desse vermelho aqui, né? Você vai tentar operar sempre voltando para ele. Então é sempre olhando para a liquidez, não para o ajuste. Conseguiu entender isso aí?
Quem opera fluxo não precisa entender de contexto. É outra fase operacional. Você está operando só scalping, você não tem que pensar em contextos importantes, que é ajuste, taxa petax. Nada disso. Pensar só no fluxo, na marcação, na liquidez e na inclinação da média. Mais nada. Não, janela melhor para operar fluxo é onde a volatilidade entra. Normalmente, as melhores janelas para operar fluxo é abertura, indicador econômico, abertura de mercado americano, abertura de mercado à vista, é onde que dá mais volatilidade. Operar fluxo você precisa de balanço. As melhores janelas é onde entra drives importantes. Normalmente as melhores janelas é 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, 11h30. São essas janelas que é onde que entra drives no dólar futuro. Beleza?